Olá, bem-vindos a mais um Pétalas de Florais de Bach. Eu sou o Sérgio Rios Alves, terapeuta floral, e hoje nós vamos trazer mais um tema para a nossa reflexão e ver como é que os florais podem nos ajudar nele também. Olha, o tema de hoje tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo atualmente e já há alguns anos, né? Esse tema, na verdade, faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo tem esse tipo de dificuldade, em maior ou menor grau, de maneira mais intensa, menos intensa, mais longa, mais curta, mas todos nós temos, que são os traumas. Os traumas. E a gente tem vivido nos últimos anos uma onda de situações traumatizantes muito grande, né? A gente está vivendo no Brasil uma crise política absurda, que não tem fim, né? Uma crise muito forte, com muita corrupção, com impunidade. E tudo isso, é claro, afeta as pessoas que aqui vivem. Mas não é só isso, também uma crise econômica de proporções avassaladoras, a maior recessão da história do país. E nós tivemos com quase 13 milhões de desempregados. Então vocês imaginam como o desemprego é realmente um fator traumatizante, né? Você de repente perder a sua capacidade de prover a família, de se alimentar, é altamente traumatizante. É um país onde você realmente não tem onde se segurar, a coisa fica meio complicada. E ainda para melhorar a situação, a gente tem mais um fator traumatizante, que é a violência. A insegurança no nosso país, a violência crescente no nosso país, as capitais absolutamente dominadas pelo crime, uma situação muito grande, alguns um pouco menos, outros um pouco mais. O ícone de tudo isso é o Rio de Janeiro, mas não é só lá, né? É no país inteiro. A gente tem uma situação que deixa a desejar, na melhor das condições, deixa a desejar com relação à nossa segurança, com muita violência mesmo. Então, é claro que você vivendo num ambiente como esse, onde você está sendo bombardeado diariamente com informações que colocam em risco a sua vida como cidadão, né, tanto pela questão política, que você acaba não tendo esperança, para onde que você vai, como é que isso vai se resolver, na questão econômica, que você fala, poxa, a dificuldade é muito grande para conseguir superá-la, para eu conseguir sobreviver, conseguir dar uma vida digna para mim, para minha família, e também a questão da segurança, que você quando sai para trabalhar ou para se divertir, ou nem sai, né, não precisa nem sair, que tem as balas perdidas que alcançam as pessoas onde quer que elas estejam. Então realmente fica uma situação que vai fazendo com que o nosso tecido emocional fique meio esgarçado, a gente fique mais fragilizado e com isso, é claro, mais propensos a traumas. Se antes você tinha uma determinada capacidade de reação diante de uma situação potencialmente traumática e conseguia escapar dela, agora realmente fica mais difícil. Coisas menos importantes, coisas menos significativas ganharam, nessa condição específica do nosso país, ganharam poder para nos traumatizar. E olha, é tão estranha a situação do nosso país, que você olhar em volta, você não vê isso em país nenhum do mundo, a junção de todas essas coisas, né? Tanto que é muito difícil você explicar para um estrangeiro o que está acontecendo aqui. É muito difícil, eles não conseguem entender, que não faz parte da percepção deles, imaginar que isso é possível. Quanto mais realmente viver esse tipo de situação. E aí com isso os nossos traumas ficam cada vez mais poderosos. Mas você está mais enfraquecido e com isso realmente trauma a gente sempre teve, sempre vai ter. Trauma faz parte da nossa vida por enquanto, pelo menos, né? Enquanto o ser humano estiver no estágio de evolução que a gente está, o trauma ainda é realmente uma situação bastante comum. Segundo algumas escolas de psicanálise, né, por exemplo do Otto Rank, diz que nós temos como foco central dos nossos desequilíbrios o trauma do nascimento. Então quando você nasce, você já está vivenciando seu primeiro trauma e vai levar o resto da vida para tentar superá-lo, né? Você vai numa luta frequente para conseguir o equilíbrio que você tinha antes. Por que ele chama de trauma? Porque enquanto a gente está no útero da mãe, é o paraíso, está tudo certinho, tudo bonitinho. Você tem tudo à sua disposição ali. Aí de repente você sai para um mundo estranho e hostil.
E aí realmente é que começa essa situação de nos traumatizar. Né? É mais ou menos como o pecado original, né? É mais ou menos essa ideia, que saiu do paraíso e aí foi para o mundo lá ganhar com o pão com o suor do rosto, etc., como está na Bíblia. Então nós temos já essa condição que nos desafia, que faz com que a gente se supere a cada momento. Então nós temos várias situações de traumas ao longo da vida. Você tem traumas com relação a doenças, a relação a tratamentos, a relação a relacionamentos, a profissional. Você de repente está numa empresa que você não está bem, você se sentiu injustiçado, ou você é mandado embora. Tudo isso é traumatizante, não é complicado. Na vida de estudante, determinadas matérias, provas, o próprio vestibular, tudo isso é traumatizante. No relacionamento, quando você se decepciona, quando você é traído, quando você é desprezado, quando termina o relacionamento, também isso pode trazer traumas. São inúmeros traumas e a gente tem consequências para esses traumas, né? Tem consequências que vão acontecer na vida da gente. Esses traumas podem trazer para a gente vários desequilíbrios emocionais, como tristeza, depressão, síndrome do pânico, medos, né, em geral, insegurança, baixa autoestima. Então tem uma série de fatores que podem fazer isso causar insônia, ansiedade, pesadelos, que é muito comum também, né? E o ruim do trauma é justamente isso. Ele funciona como um obstáculo que você tem que superá-lo para conseguir ter sua vida no fluxo, fluindo normalmente. Enquanto isso não acontece, você fica com uma espécie de calos emocionais, onde você barra ali e não consegue ir em frente. E mais, isso fica torturando, você acaba pensando nisso o tempo todo, revivendo as emoções impactantes que causaram trauma em você. Mesmo que tenha sido na sua infância, briga dos pais, separação dos pais, doença de um dos pais, alcoolismo na família, né, tudo isso, acidente na casa, mudança de casa, um monte de coisa pode fazer com que a gente se sinta traumatizado e reviva essas situações de trauma ao longo da vida. Vai revivendo essas situações que quando você enfrenta uma determinada situação, aquilo vem como um aviso para você, muitas vezes inconsciente, de que você não é capaz de viver aquilo, de superar aquilo. Isso não é para você. Né? Hoje em dia nas escolas o bullying está trazendo muitas situações de trauma para as pessoas, né? E mesmo hoje, com a nossa sexualidade absolutamente mais livre do que já foi, a gente vê muitos casos esquisitos de estupro em faculdades, em lugares onde, pelo amor de Deus, né? No ataque em ônibus, coisas que não fazem muito sentido. Tudo isso traumatiza. Tudo isso vai traumatizando e a gente vai tendo dificuldades de lidar com isso. Esse negócio vai ficando lá como sendo uma distorção na lente da nossa percepção da realidade e também uma dificuldade que é uma dificuldade externa, né? Você vai ver as coisas, valorizar o difícil fora, o perigoso fora, você vai dar muito valor para isso e dentro de você não encontra os recursos necessários para conseguir superar essas dificuldades. Então você tem dificuldade para achar o recurso, você está vendo um problema, você já está vendo aumentado e ainda você enxerga dentro de você diminuída a sua capacidade de reação. Então é claro que viver traumas não é bom para ninguém. A gente tem que aprender a superar esses traumas. A gente tem que de alguma maneira conseguir se livrar desses traumas, porque eles acabam prejudicando muito a vida da gente. Cria essas limitações, cria essas impossibilidades, barram a possibilidade dos nossos sonhos. Tem gente com tanto trauma que tem até medo de sonhar, não sonha mais, não faz planos mais, não imagina uma vida melhor, porque tem traumas e acho que não é possível ela superar esse tipo de dificuldade. Não, a gente tem que reagir, a gente não deve ficar nessa condição de traumatizado. Né? Tem um trauminha, vamos rapidamente se livrar dele. E hoje em dia nós temos muitos recursos para superar o trauma. Tem desde a meditação, a oração, as psicoterapias, constelação familiar. Tem um monte de terapias, um monte de recursos que a gente deve buscar. A gente não deve ficar refém de um trauma. Porque o trauma, além de gerar as doenças emocionais, psíquicas, ele também somatiza, também gera doenças físicas, doenças autoimunes, por exemplo. Vai facilitar
a sua fraqueza diante de doenças potenciais. Você acaba lesionando mais facilmente seus órgãos de choque e aí você acaba desenvolvendo doenças. Então a gente não pode se acomodar com relação ao trauma porque ele realmente faz muito mal. E um dos recursos mais importantes para a gente lidar com traumas são os florais de Bach. Os maravilhosos florais de Bach. Os florais, além de eles poderem ajudar nas consequências, a pessoa ficou com medo, tem floral para medo. A pessoa ficou com a autoestima muito baixa, tem floral para autoestima baixa. A pessoa ficou com medo de se relacionar, tem um floral específico para isso. A pessoa tem dificuldade de aceitar os outros depois desse trauma, não quero mais contato com ninguém, tem floral para isso. Então, tem florais para todo tipo de consequência que o trauma possa trazer. Mas mais do que isso, o Dr. Bach foi mais longe. O Dr. Bach desenvolveu um floral para eliminar todo e qualquer tipo de trauma. Seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele antigo, seja ele novo, ou até de outras vidas. O floral consegue ajudar a pessoa a se libertar desse trauma, seja ele qual for. E o floral que faz isso é o Star of Bethlehem. O Star of Bethlehem é o floral para traumas. Não importa qual tipo de trauma, ele vai ajudar. A pessoa desenvolveu uma série de desequilíbrios em função disso, ele vai tomar tanto o floral para trauma, o trauma geral que ele tem, esse floral, o Star of Bethlehem, mas também as consequências que esse trauma gerou. Então, pode atuar nas duas pontas. E com isso, a pessoa se equilibra rapidamente. Primeiro, ela perde a força que o trauma trouxe até ela, de desequilibrá-la com medos, ansiedade, etc. E, por fim, o trauma em si é dissolvido e desaparece. Então, o Star of Bethlehem é o floral que pode ajudar muito quem tem traumas. E quem não tem? Então todos nós podemos sim usar os florais para nos ajudar a libertar-nos dos traumas, todos esses que estão por aí. Temos que nos proteger. Então é importante que nós vivamos a nossa vida, a nossa trama de vida sem traumas. Tá certo, pessoal? Então essa é a mensagem, espero que vocês reflitam sobre isso, tentem enxergar seus trauminhas, ver quantas oportunidades você já perdeu, porque você tem um trauma que você nem tinha ele muito claro, né? E começa a trabalhar a favor de você e não a favor dos traumas, tá? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê no próximo vídeo e até lá, boas vibrações.